gravar aqui, porque o Caio pediu para gravar, para depois Uhum. passar para ele que não vai conseguir participar. Mas primeiro, cara, eu queria descobrir, porque assim, não tem muita coisa para falar em 1 hora de guilda. Uhum. Alguém chegou a procurar alguma coisa sobre Web Components? Cara, eu dei uma olhada bem superficial sobre o Web Components, bem superficial mesmo. E o que tu achou? Cara, eu fiquei um pouco confuso sobre o conceito. Eu não sei se dá o que dá para considerar um Web Component ou não, mas eu vi muita gente falando da ideia do Web Component perder o uso depois do Vue. Mas não entendi bem o porquê. Depois do Vue, do React e do É, Angular, né? isso. Cara, pelo que eu vi, a escrita do Web Component não é muito distinta da escrita do React, viu, cara? Tipo, tem algumas coisas que são bem semelhantes ali e até entendi o porquê que tem muita gente que gosta de React. Às vezes são pessoas que vieram dali, entendeu? Ah, entendi. Mas é massa. E aí, Rafa, Eu não, beleza? mas eu gosto. Fala, galera. Tranquilo? Tranquilo. E aí, galera? E aí, Rafa, tem que falar o nome de todo mundo, pra dar oi pra todo E aí, mundo. Rafa? Padrão. É um por um. Deixa eu abrir geral aqui. Não sabe o nome de ninguém, velho. Oh. Que maldade. Tá aqui, Pedro, E aí, Elias, @al. Douglas, @al, Gabi, Leonardo. Tudo aí, ó. Wagner. Show de Ó, bola. aproveita que aqui tem um nome. Quando voltar pro escritório, não vai ter o nome embaixo. É verdade? Eu já Chamar fiz de minha conhecido. colinha aqui já, ó. Foto e nome aqui, a lista. O ruim vai ser não reconhecer nem com a foto aí. Ferrou. Tem grande chance, né? Porque essas fotos foram antes da quarentena. É real. Verdade. Aí, então pronto. Bom, Rafa, tu chegou agora. Tu chegou a ver alguma coisa de Web Components, você e o Douglas? Olha, eu dei uma lida bem por cima, mas não testei nada. Mas eu vi que alguns eu já uso, que são os templates, né, e os slots. Posso falar um pouco da minha experiência com eles. Mas os outros elementos customizados, o Shadow Doom, eu não peguei para testar, para ver como é que realmente funciona. Bom, eu li hoje um pouco, mas não li muito sobre. Vi também, enquanto estava pesquisando, que tinha muitas pessoas que falavam que tinha vários pontos negativos também em usar ele. Alguns, por exemplo, sobre ao navegador, muitos navegadores ainda não têm suporte. Então, isso é um dos principais pontos negativos. Não sei se hoje, né, se estão desatualizados os artigos, mas eu vi que também tem alguns pontos negativos que devem ser levados em consideração quando você for implementar ou não. Show de bola. Então, como não teve muitas pessoas que foram atrás, particularmente foi Douglas, o Rafa, o Wagner, e eu dei uma olhadinha por cima, a gente vai conversar um pouco sobre testes de novo, porque teste é legal. E eu vou mostrar testes unitários hoje para vocês. Ô Pedro, só contextualizando um pouco aí também o pessoal. Ultimamente a gente tem falado bastante sobre testes, a gente tem repensado testes, como a gente está tentando implementar hoje. Hoje, basicamente, o que a gente está tentando implementar nas guildas são testes end-to-end, né? Como se fosse um usuário percorrendo as telas e navegando, executando uma determinada tarefa. E a gente está repensando se esse é o melhor teste, o que a gente realmente quer conseguir de resultado com esses testes. Então tudo isso ainda tá um pouco em análise, assim. E aí o Pedro vai falar um pouco hoje sobre um tipo diferente de teste, que não é esse end-to-end. Então, só para contextualizar um pouco melhor, os testes end-to-end, eles são muito bons para resolver grandes problemas e para você ter um fluxo que sai do ponto A e vai até o ponto B.
Então, por exemplo, igual o pessoal do portal está vendo, é um fluxo onde o cara se cadastra e entra no portal pela primeira vez. Ele recebe ali uma quantidade de perguntas e se loga, meio que assim dizendo, né? Só que o problema que a gente vê muito com esses testes end-to-end é que eles são caros. Eles são difíceis de serem feitos, eles exigem bastante do conhecimento da regra de negócio e toda vez que essa regra de negócio muda, você praticamente vai ter que mudar o seu teste inteiro. E assim, você tem que fazer integração com back e assim acaba tendo alguns percalços aí no meio do caminho. Então, o que acontece? Eu vou apresentar para vocês alguns outros tipos de teste, que são testes um pouco mais baratos, tá? Hoje eu vou começar pelo teste unitário, que vocês vão entender que, tipo assim, são testes fáceis, são testes que basicamente são feitos ali num componente só, ele tem uma demanda pequenininha e são baratos de fazer e, tipo, raramente você vai lá e tem que dar manutenção nesse teste. Então, algo bem positivo, assim, no final das contas. Pedro, quando você fala barato, você fala, tipo assim, de quantidade de esforço. Quantidade de esforço, exatamente. Beleza. Imagina o seguinte, você tem um formulário, certo? Nesse formulário você tem alguns campos ali, alguns inputs, tem alguns selects, alguns checkboxes. E geralmente nesses formulários aí, você poderia fazer teste em cada um desses carinhas, né? Que a gente chama do teste unitário. Uma coisa bem, tipo, é uma fração mesmo da tua tela. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer num formulário? A gente verificar, por exemplo, se clicando no label, ele vai até o formulário. Se quando você estiver pensando na questão de um checkbox, por exemplo, se quando você clica no label, ele assinala, né, o input que está nesse label como um input true ou false. Um radio, quando você tiver mais de um radio button, tipo, tem sempre trocar de um para o outro. Sei lá, quando você estiver no input normal, se teu texto está entrando, se teu texto está saindo do input. Por exemplo, uma máscara, você tenta colocar uma máscara de CEP lá, você põe os números, você põe umas letras e vê se a máscara está sendo aplicada corretamente. São testes que, sim, se você for pensar e tiver tudo passando bonitinho, rarissimamente você vai ter que voltar e refazer esse teste. Mas, no final das contas, é uma segurança a mais para vocês colocarem código em produção. E, basicamente, o teste é feito para isso, tá? Para vocês terem maior confiança e para fazer, de fato, o deploy, alguma coisa do tipo, sem ter que apagar incêndio depois lá, colocando o código em produção. Eu vou mostrar aqui o que eu fiz no Biribinha. Explica o que é o Biribinha. Explica o que é o Biribinha pra galera, hein? Explica de onde veio o nome também, porque acho que muita gente não saca o que é. Beleza. Então, o Biribinha é o que a gente fala que é o esteroides, só que de pobre, né? A gente lá no CIS, a gente queria montar uma solução com esteroides, só que a gente não tem tanto poder assim para a gente tomar uma bomba grande, a gente tomou uma bombinha, a Biribinha. Um traque. Essa é a Biribinha, um traquezinho. Então, o que a gente fez aqui? A gente vai utilizar apenas a questão do formulário lá do esteroides, né? Então, eu criei aqui uma função para criar o formulário. Vocês podem ver, está em vanilla isso aqui, tipo, está em JavaScript puro. Eu criei alguns inputs, tá? Ainda faltam alguns para serem criados, inclusive eu passei com a Gabi ontem, para ver quais inputs ainda precisavam ser criados. E eu criei os testes desses caras todos aqui. Então, vou rodar aqui. Para vocês verem o rolê funcionando. E esse aqui está o nosso Biribex. Eu criei um mock. Peraí, não é essa tela aqui não. Deixa eu fechar essa tela aqui. O Teams não deixa eu mexer no Mac, velho. Que? Como assim? Sei lá, mano. Bom, fechei lá.
explicar um pouquinho do que está acontecendo aqui, tá? A gente tem aqui dentro do app, ele vem até um try-catch aqui, né? Pega uma requisição no banco de dados. O banco de dados está rodando na porta 3000 aqui. Eu tenho um banquinho fake rodando. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Se vocês verem aqui, vocês vão lembrar um pouquinho de como é feito hoje na API da Build. Vem os resultados, os fields, né? Status, o metadata. A gente tem tanto o Assembleia aqui como o colaborador. O colaborador já tem um pouco mais de coisa. Tem um text share, um name, um money, um phone, um CEP, tem alguns carinhas aqui, né? E esse daqui, por exemplo, do colaborador é o que está funcionando lá no Bilibin, agora, né? Então, se vocês verem aqui, exatamente os campos que a API está me passando, eu tenho eles aqui. Text share, fazendo uma questão do text share, o nome já veio carregado, que é o Pedro Silva aqui. O dinheiro, eu já estou colocando uma máscara nele, tá? Vírgula, não coloco mais depois de 2 centavos, né? O telefone também já tem uma máscara que na hora que eu chego aqui ele para, mas se eu pôr mais um ele faz a máscara para celular automaticamente. A questão do CEP também, eu posso colocar letra, número, só vai nos números mesmo. O CPF, o CNPJ e aquele campo lá que você vai pôr um CPF, a partir do momento que você põe mais, ele vira um CNPJ e trava. O Select Box também está funcionando. O e-mail não está funcionando também. E a gente tem os botões aqui, onde eu clico tanto no input quanto no label, ele já assinala o cara correto ali. Aqui também. Daí o que acontece? Eu falei, pô, precisamos dar uma verificada melhor nisso daí, né? Aí a gente foi para os testes. Os testes aqui a gente está utilizando eles com o Jest. Jest é uma lib em JavaScript, tá? Jest. Ele faz tanto testes unitários quanto testes de integração. É uma biblioteca muito boa que tem suporte aí para Node, para React, Angular, Vue. E dentro do Jest a gente ainda também tem algumas bibliotecas que ajudam na composição de cada um dos frameworks. Então, por exemplo, se eu vier dentro do Vue, aqui, Testing Library, que é um pacote que ajuda lá. A gente tem uma outra biblioteca que ajuda com os testes de Vue. Então, por exemplo, a gente conseguiria renderizar um componente, mesmo sem ter um front ou um servidor rodando, com esse cara aqui e testar tudo na linha de comando. Ele acaba sendo um teste extremamente rápido para passar e bem eficiente, assim. Que bonito, e você consegue testar, tipo assim, separar e testar componente por componente que você criou, vendo se individualmente eles estão funcionando. Exatamente. Mesmo sem estar rodando o projeto. Mesmo sem estar rodando o projeto. Então, por exemplo, aqui, o que eu poderia fazer? Eu posso matar o meu projeto e vir aqui com o... Vim aqui fazer o teste. Beleza? Passou tudo. Ele ainda criou um report para mim do que eu passei e do que eu não passei. Então vamos explorar um pouquinho mais esses testes aqui. Eu vou entrar no input test.js. Não é esse o comando, não sei que está desse jeito, mas a gente pode vir aqui ter input. Não é isso, não é outro. É o teste by name rejects pattern. Também não é isso. Ah, aqui está tentando tudo lá dentro. Beleza. Acho que vai
vai testar os dois. Não, agora foi. Eu tinha feito certo e fiz errado. O que tem aqui nesse teste de input, né? Eu coloquei aqui dentro de Unity input. Eu descrevi alguns testes, né? Então, por exemplo, cria um input required, passei aqui como se ele estivesse recebendo as informações do back-end, as informações que eu espero ter, né? Então, vê se o atributo type é do tipo text, vê se o atributo nome é do tipo text input, que é o que eu falei aqui em cima, e fala se o ID está sendo esse cara aqui, se o valor está zerado, se ele está required, né, se ele precisa, e se ele não está desabilitado. Depois eu fui lá e testei para criar um input normal, sem ter aquele required. Paulo, no nosso caso, isso seria, no caso do input, seria criando o nosso próprio componente que já existe para testar ele. Exatamente. Então, por exemplo, você pode pegar aquele componente que você montou lá no Quasar, no Steroids, e verificar essas ações dentro dele. Então, por exemplo, assim, você não precisa estar com o Steroids dentro da tua aplicação para rodar os testes unitários dele, entendeu? Você pode ter uma camada por fora, dentro, por exemplo, do plugin. E assim, toda vez que você subir uma alteração no plugin, você roda os testes. Se os testes no plugin estão funcionando, você pode ter um pouquinho mais de segurança que esses plugins também vão rodar na máquina do cliente, né, dos outros projetos. Tem o text area, o e-mail, um select input, né? Estou fazendo aqui, estou falando, vê se os valores estão certos, se tem o select, se tem os options lá dentro. O checkbox também, me fala o que está checado, o que não está checado. O hidden, para ver se até mesmo se ele está visível ou não, tipo not to be visible. E assim por diante. E aqui, por exemplo... Só desculpa aí te interromper. Você volta ali nos options, no select. Como é que você fez? Você descreveu todos, né? Esse daqui, na realidade, seria como se esse field tivesse vindo do back-end. Então, se você for ver... As opções que vêm do back-end, no caso. Isso. Se você for ver, por exemplo, aqui nos mocks, foi que eu peguei, eu acho que o colaborador tem um select. Ele tem aqui, ó, que é esse grupo aqui, ó. Ele vem exatamente desse jeito, né? O label, value. Eu poderia, por exemplo, fazer testes aqui, eu não acabei ainda, mas eu poderia aqui fazer testes que eu estou pedindo um select, mas não veio nenhuma option. O que fazer nesse momento, entendeu? Se eu retorno um erro para o usuário, se eu não monto um select, se eu deixo ele simplesmente apagado, não sei ainda. Preciso até validar isso com o pessoal. Paulo, no caso dos esteroides, ele vai ter um valor dependendo da API que o cara quando chamar esse componente, né, no caso. Como ficaria isso, por exemplo, no caso dos esteroides? Testar, teria que ter sempre um mock? Sim, quando você está falando de testes unitários e testes de integração, você trabalha com mocks, cara. Tipo, você não bate no back-end para fazer isso, porque isso aqui é basicamente um teste de front, entendeu? Tipo, você está testando componente a componente seu, não se ele tá. Se a comunicação com o back tá certa. Você parte do princípio que o back está trazendo corretamente. Isso aqui é basicamente, assim, os testes de integração e os testes unitários, eles são do projeto, são do front. O back-end também tem os testes unitários e de integração deles, tá? Mas, assim, particularmente falando, o que a gente bate no back, o que a gente deveria bater no back são os testes end-to-end. Até ontem, acho que a gente estava conversando no portal sobre uma rotina de testes lá. Eu falei, se vocês não estão batendo no back, não é end-to-end. Então, não faz sentido, por exemplo, aqui que eu estou testando um componente de input, eu bater na API. Tipo, eu sei o que vai vir da API, eu vou mocar isso aqui. O que eu posso, por exemplo, fazer é testar exaustivamente com vários mocks diferentes, entendeu? Mas esse é o intuito do unitário.
Bom, só continuando aqui, eu também tenho os testes de máscara, né, que foram os outros que eu passei. Mas só para dar um breve rolezinho aqui, vamos supor que aqui no Hidden a gente não está recebendo um text aqui. Vamos supor que a gente está recebendo um select. A gente quer que chegue um select. Se eu rodar os testes, ele vai dar pau nesse cara aqui. Ele vai me retornar aqui exatamente o que deu pau. Ó, você está esperando receber, você recebeu isso e está esperando isso. Então eu estou esperando que seja um select e eu recebi um text. Ele me fala exatamente onde eu quebrou e ele já me fala que aqui nos testes de input caiu um pouco a qualidade. Isso aqui, tipo, por exemplo, quando a gente fala de TDD, né, que é construção de componentes através de um teste, em que você escreve primeiro qual que é a rotina que você quer alcançar de sucesso, né? Vamos supor que eu poderia ter escrito aqui que isso aqui é um text e eu construí o meu componente baseando-se na criação, se baseando no teste. Então, eu, por exemplo, poderia criar um cara aqui e vim aqui no meu input e construir esse maluco aqui dentro. Tipo, com as coordenadas que tá dando de erro aqui. E como aqui tá no watch, ele, quando dá erro, ele fica sempre olhando o mesmo cara, sempre. Então, por exemplo, vou parar esse aqui e vou ver o do masks. Ô, Pedro, uma dúvida. Você, no caso do teste unitário aí, você faz os testes já visando que eles passem sempre, ou você faz o teste esperando resultados negativos? Então, você pode fazer os dois. Quando você está construindo um componente através dos testes, né, fazendo o TDD, você cria primeiro aquele teste que seria o teste perfeito e vê se ele está passando nessa categoria. Mas também você vai criar os testes testes que deram errado. Então, tipo, se eu mandei um text e eu não estiver esperando um text e eu achar que isso é um sucesso, beleza. Por exemplo, vamos supor que eu não mande um value e eu espero que mande um value. Uhum. Saca? Então, tipo, eu vou ter que mandar um value. Eu tenho que fazer com que o teste funcione sempre. É o mesmo motivo lá do end-to-end ou da integração. Se eu não mandar um value, eu espero um erro. Então, me mostra esse erro aí, sabe? Aqui no de masks, por exemplo, eu construí o componente via TDD. Então, para vocês terem uma ideia de como foi isso, eu escrevi, por exemplo, o cara aqui da máscara do dinheiro. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui, eu vou testar primeiro meu componente para ver se eu estou recebendo as coisas. Eu quero que venha esse data mask aqui, que ele seja money. Vou fazer o data test aqui, etc. E eu vou escrever isso aqui, ó. Teste 1, 2, 3, eu quero que volte isso daqui. Isso aqui era o meu goal final. E, cara, eu não abri a tela enquanto eu fiz esse teste. Eu deixei isso aqui rodando e vim aqui no mask.js e escrevi o de money aqui. Esse case aqui de money. Vai estar aqui embaixo. Que é esse aqui. Então, enquanto eu estava brincando aqui nesse cara, ele estava se repercutindo aqui. Então, vamos supor, por exemplo, assim, que o meu, para dividir o decimal lá, não é vírgula, é ponto. Ele vai quebrar. Eu nem precisei entrar na tela para ver isso. Ele falou, ó, você esperou isso, veio esse cara aqui diferente. No caso, ele tenta colocar uma vírgula lá no meu teste, e ele não pôs a vírgula aqui, tá vendo? Uhum. Porque ele não entende essa vírgula como um decimal. Então, eu poderia falar assim, cara, ao invés de vírgula, eu quero que seja um ponto aqui. 3 segundinhos já rodou lá, não precisei mudar de tela nem nada. Ele falou a mesma coisa, ó, tá errado. Vai lá e arruma esse cara. Eu posso vir aqui e falar, ó, esse cara aqui é vírgula. E assim por diante.
Tipo, por exemplo, normalize zeros, que é para deixar os zeros do lado esquerdo. Eu poderia ter errado isso aqui na máscara e ter testado aqui colocando um zero antes. Só lá. Tá errado. Vamos lá isso aí. Assim por diante. Uhum. A mesma coisa eu fiz com o telefone. Então eu fiz assim, eu coloquei acho que 10 números para ver se a máscara do telefone estava vindo com 10 números. Depois eu coloquei 11 números para ver se estava vindo com 11 números. Esse, por exemplo, Fire Event aqui é um negócio que eu estou tentando atirar para o meu, como se fosse o usuário inputando alguma coisa. Então, foi lá. O Postal Code é a mesma coisa. Coloquei, inclusive, uns caras diferentes aqui. O CEP, o CPF, né? CNPJ. Então, tipo assim, ele está criando esses testes para mim. Ele demora só 3 segundos para fazer toda essa bateria de testes. E, tipo assim, o que eu tenho para fazer aqui, por exemplo, nas máscaras agora? Eu tenho aqui uma máscara de date mais time, uma máscara de time. Então eu posso entrar aqui na documentação do iMask, ver a documentação aqui e ainda criar o input para receber esse cara aqui. Tipo, posso fazer tudo isso sem verificar esse cara aqui. Uma outra coisa legal são Pedro, Oi. o Rafa tá com uma pergunta. Pode perguntar. É que eu não tô vendo a tela, não. Não, Vou auxiliando nisso. Bom, eu não sei se é uma pergunta válida, assim, mas nós testamos aí os dados, né? No caso, você fez aí a máscara. Baseado nos testes que eu fiz, às vezes ele volta algum erro quando o componente não aparece ou está escondido atrás de algum outro. E é válido, Pedro, a gente validar a posição do componente também na tela? Então, Porque você cria ele ali, né? Você fala o que você espera, mas se ele renderizar... Mas aí eu acho que essa responsabilidade não é do componente, né? É onde você está chamando o componente. Aí você já começa, por exemplo, a pensar em testes de integração, em que você tem que ter mais de um cara ali no momento. Então, por exemplo, aqui eu estou testando apenas inputs, que é a fração mínima do rolê. Estou testando, por exemplo, input com a mask. Eu ainda estou dentro do componente do input. A partir do momento que eu começo a pensar em tela, pensar em mais de um componente ao mesmo tempo, aí já começam os testes de integração. Mais ou menos isso? Sim. Aí já fica num outro tipo de teste, no caso. Isso. Esse outro tipo de teste a gente pode fazer tanto aqui ainda no Jest, tá? Como também a gente pode fazer lá no Cypress. O Cypress é até legal porque a gente consegue visualizar o que a gente está testando. Aqui a gente não consegue. Por exemplo, Beleza. nessa lib aqui, chamada Faker, que o pessoal do back-end usa bastante ela. Pelo menos quando eu estava estudando Node e tal, o pessoal estava usando ela. O que é essa Faker aqui? A gente consegue fazer um monte de nome falso, com imagem, com data de aniversário, o jeito que o usuário talvez entraria com informação. E, por exemplo, tentar exaustivamente esse cara aqui dentro dos nossos sistemas. Então, por exemplo, assim, o telefone, a gente tem 3 tipos de telefone aqui embaixo. Se vocês separarem, tem um que é o mais 55, que fala que é o código do país, né? O Brasil é 55. Um que é tipo de celular. E o outro que é um tipo casa, né? Cadê? Aí, passei. Aqui, tipo casa. São 4 números antes e 4 números depois. Que, por exemplo, a gente poderia fazer? A gente poderia pegar essa lib e, tipo, mandar rodar para criar telefone, tipo, umas 400 vezes ali no teste, que ele vai rodar 400 vezes, e se uma dessas 400 vezes ele quebrar, ele vai falar, quebrei por causa disso daqui, entendeu?
Então, pode ser uma coisa bem bacana. Ou então fala assim, eu quero que você me dê aqui, ó, no English, tipo aqui no Brasil, eu quero que você me fala o seu estado. Você pode brincar pra caralho lá, tipo, fala, pô, espero que seja um desses caras aqui. Eu quero que seja um desses caras aqui. O select seja um desses caras. Sei lá, o comércio. Outra coisa boa aqui. As datas, ó. Como você vai mandar para o back. Ou como você vai mandar para o front. Não sei porque não está mudando. Uma data recente. Porque esses. Finanças, dinheiro, número da conta, moeda. Pro administrador. Então, tipo, aqui é bem legal também que dá pra gente utilizar essa linha para montar os caras todos aqui da frente. E aí, o legal também é que eu posso mandar rodar todos os testes. Ele roda aqui, passou tudo. Ele me gera mais ou menos aqui um coverage report, né, que é por onde eu passei, por onde eu não passei. E vocês conseguem ver mais detalhados a única aqui. coisa, na hora que você for protocolar, então, esse extrato, você coloca aquele template como documento sigiloso. Aí, que massa. Tipo, o que ele está falando aqui? Que ele está passando em 95% dos statements, está vendo 60% das branches. Então, por exemplo, o branch pode pensar nele descendo e ele bate num if e ele não testou esse final desse if, tá ligado? Todas as funções que estão dentro desse arquivo. Então, por exemplo, aqui. Exatamente. Você falou que extrato, tipo, se não é aquele demonstrativo. Esse E aqui é porque ele está batendo em outro teste, que é o teste desse create input label, que é uma função de fora. Então, por exemplo, aqui ó, ele está falando, você não passou nesse if, cara. Esse if aqui de required no text area, você não passou para me falar se esse teste está válido ou não. Nesse daqui também não, ó. E assim por diante. Você vê tudo que você passou, tudo que você não passou, da máscara também. Você vê quantas vezes você passou. Tipo, pô, eu testei 2 vezes a máscara com o código postal. Eu testei 2 vezes com esse cara aqui. 2 vezes com esse outro cara aqui. E é isso. É mais um teste aí que vocês podem pensar em montar. E talvez até ajudar a implementar. Eu estava conversando com o Caio, que eu vou precisar um pouco mais de tempo, mas eu queria montar um TDD aí para a gente montar um sisteminha juntos, com testes unitários. Isso. Vocês verem como é massinha também fazer desse jeito. Quando você pensa não só em código, né? Eu tô fazendo meu MCI agora nos 45 do segundo tempo. Como é que eu posso dizer? Em prático, né? Mas também pensar no teórico, tipo, o que o teu componente vai fazer, por que ele vai fazer isso, qual que é a resposta que o back está esperando, qual que é a resposta que o teu cliente está esperando, e coisas do tipo. Ô Pedro, você como experiência, o que você acha que faz mais sentido, e se tiver variação, onde? Fazer o teste em cima de um componente que já existe, ou componentizar em cima do teste? São 2 escolas de pensamento, Wagner, o DDD e o TDD, né? Tipo, isso vai muito da característica do programador, cara. Tipo, eu vejo assim, o programador que faz o TDD, né, que faz o componente em cima do teste, ele tem que pensar muito no teste. E ele acaba pensando até melhor em como vai desenvolver o componente. Você pensa um pouco na frente no que são as características que o seu componente vai ter, as características que você espera, e quando é o contrário, você vai fazendo o componente e durante os seus testes você vai adaptando ele. Então, assim, é só escolas de programação diferentes, só métodos diferentes. Na minha experiência, assim, cara, eu passei muito tempo fazendo o DDD, né, tipo, desenvolvendo e fazendo teste depois. Mas o TDD, tipo, é legal também. Alguma dúvida? O que? Deu uma mutada no final da sua frase. Algumas dúvidas? Eu achei que tinha caído minha net. Beleza, o que você achou dos testes?
se fudeu aí, velho. Cargueiro, velho. Só que eu acho bem mais complexo. Tipo, é que eu tenho mais, assim, habituado mais com outro tipo de teste, né? Então, Mas talvez o que seja que você isso. acha mais complexo? Isso, de tipo, eu não consigo pensar assim, como que eu componentizaria com base no teste, sabe? Ah, sim. Eu também não gosto muito dessa ideia de você fazer o teste para depois desenvolver em base nisso. Eu prefiro, eu acho que, desenvolver o teste e adaptar o que tiver que adaptar. Eu acho que é até mais rápido, porque fica mais objetivo no que você precisa desenvolver, eu acho. Não sei. Então, mas talvez isso seja um paradigma nosso. Seja uma prática nossa, a gente desenvolver primeiro e depois que tem o resultado a gente aplica teste em cima, do que a gente fazer o contrário. Mas se você parar para pensar, o resultado é teoricamente o mesmo. Depende, uai. Depende do. Se você é mais rápido pensando em desenvolver, depois que está desenvolvido fica mais claro. Ah, não. Isso sim, questão de praticidade, de realização da atividade, pode ser que vai diferenciar para cada um. Mas eu falo assim, o resultado, o que você consegue no final, eu não vejo diferença de qual caminho você toma. Eu acho Mas que é isso, só uma por questão exemplo, de praticidade. Isso pra mim tá com cara de desafio. Vamos supor, alguém passa um teste pra você fazer um componente e tem que passar no teste, cara. Então, É mas é tipo que se isso, velho. vocês verem, Você vai Faz fazendo sentido. praticamente isso Faz sentido. quando você faz o teste primeiro. se você, por exemplo, você recebe do teu PO o que você tem que fazer, certo? Você pode usar essa diretriz dele do que um campo deveria fazer, do que uma tela deveria fazer para gerar os testes a partir daí. Então você tem um objetivo, você escreve o teste com o que você espera desse objetivo e tenta alcançar pelo teste. Isso que, por exemplo, o TDD manda fazer, entendeu? Manda assim, né? O jeito que ele faz. By the book. É. Sei, mas Eu acho pode ser, que o bom é isso, né? Tipo, por exemplo, a gente precisa de um componente e aí você falou, Douglas, faz esse componente que ele tem que passar nesse teste, se vira. Aí ele tem que se virar para passar no teste, entendeu? Então, tipo, os lugares que eu já vi que É seguem bom esse que processo... padroniza, né? Padroniza. Sim. Os lugares que eu vi que usam esse processo de criar primeiro o teste para depois criar o componente são lugares onde a solicitação já vem meio prontinha, assim. Diferente das nossas histórias que a gente recebe dos POs, que são um pouco mais abertas e a gente tem que pensar na solução, os lugares que eu vi que implementam o teste primeiro, eles já vêm meio prontos. Tipo assim, a gente precisa de um componente que vai receber um valor desse jeito e tem que retornar um valor desse jeito. Então ele já vem meio que assim, as regras do teste prontas, você monta o teste com aquelas regras e aí o seu componente, tipo assim, você vai desenvolvendo ele até ele conseguir passar no teste. E aí, teoricamente, você está o mais alinhado possível. A gente também não precisa ir muito longe. Por exemplo, você vai fazer um teste de uma lista. Eu até conversei com o Rafa esses dias atrás. Você pode escrever, por exemplo, o teste pensando como é que você vai receber uma lista vazia. Você vai aparecer lá, tipo, lista vazia no lugar que fosse os itens. Se você coloca um item, você espera que renderize esse um item. Se coloca 2, você espera 2 itens. Uma tabela, talvez, você espera que o header, tipo, se você põe 6 colunas ali, aparece as 6 colunas e tal. É bem parecido como uma prop, né? Tipo, você coloca uma prop, você define que é string e vê o número, opa, dá um erro, ó. Esperamos uma string e recebemos um número. Exatamente. Na visão de vocês, para começar a usar o TDD aí e num projeto que está iniciando, vocês acham que teriam que ser construída uma etapa mais de afunilação para conseguir integrar eles dessa forma, antes do desenvolvimento? Tem alguma ideia? Você que já trabalhou com isso, Pedro? Então, assim, ele acaba sendo um pouco natural. Porque, por exemplo, se eu te der uma tarefa que é, por exemplo, sei lá, me construa um modelo de um carro. Né? Vamos pensar num carro como um objeto. Você sabe que o carro tem um motor, você sabe que o carro tem roda, você sabe que o carro tem volante. Você pode pensar em criar um teste primeiro e depois criar o componente do carro para passar no teu teste, ou você cria o componente e depois os testes para passar no componente.
a forma de ver a situação é a mesma. Eu acho que assim, quando você tem uma pessoa que pensa no teste e te passa, fala assim, olha, isso aqui são os seus objetivos, tente alcançar eles, e você começa no TDD, é um pouco mais fácil do que se você fosse pensar nos testes e depois ir construindo. Assim, Eu posso dar uma ideia aí. Pode falar, Dom. Pode falar. Em relação ao TDD e DDD, eu acho que assim, não deveria ter uma diretriz falando do que a pessoa que vai desenvolver deveria seguir. Eu acho que isso vai muito de cada desenvolvedor, tipo, o jeito que ele preferir, o desempenho que ele tiver, e ele seguir no que ele achar que é melhor para ele, eu acho, nesse caso. Porque eu acho que é muito do desenvolvedor isso. Não tipo, se implementar o TDD, é certeza que vai ser melhor do que o DDD, só que eu acho que vai muito de cada um. Pode falar, Rafa. Assim, eu posso estar viajando aqui, mas eu acredito que o teste, eu acredito que a gente já faz um TDD por conta da gente receber um mockup do designer. A gente tem que fazer nosso componente ser parecido com o que eles mandam pra gente. Entendeu? Então é praticamente um teste, né? Que a gente tem que fazer passar para ficar parecido, igual, funcional, porque eles também mandam os campos, as máscaras, de como tem que ficar, o input, entendeu? Eu posso fazer esse tipo de analogia aí. Às vezes a gente está fazendo TDD e não sabe. Sim, até que se você for pensar assim, a questão do TDD, um pouquinho diferente disso, a gente recebe meio que os parâmetros de como vai ter que ser. Então, por exemplo, você pode esperar que um campo tenha sucesso se ele receber alguma coisa do back-end. Você pode escrever o teste antes, ou você pode fazer o teste durante o desenvolvimento do seu componente. E o que o Douglas falou é isso mesmo, não é uma diretriz, é só uma outra forma de pensar que eu estou tentando apresentar aqui para vocês. Eu acho que seria muito bacana se, por exemplo, numa próxima conversa, ou até mesmo fora, off-topic, a gente tente montar uns componentes juntos via TDD. E aí a gente libera, o que você pensaria nesse componente aqui, vendo por essa tela e tal? Sim, só para ver. Ô Pedro, isso voltaria um pouco naquela ideia que estava tentando ser implementada dos desafios, né? Exatamente. Se vocês separaram, lá tem um desafio que já tem teste para vocês verem. Então, por exemplo, vocês poderiam escrever o teste antes do desafio ou escrever o desafio com base no teste. As metas. Isso é bacana, legal. Topzera. Tinha um negócio que eu ia perguntar e fugiu agora. Fugiu! Era sobre testes? Era. Começa a falar os nomes agora. Já os nomes. Até lembrar. Nossa, me fugiu agora. Pior que era um negócio importante. A gente espera sem pressão, cara. Ô, Wagner. Ninguém tem mais o que fazer, mano. A gente tem esperança. O que você ia falar, Elias? Não é jornada, Wagner? Não, dessa vez. O cara já. Eu ia falar sobre um problema que exatamente que eu tô aqui no meu. Se você puder olhar aqui. Jornada. A minha 50 aí, o Wagner ele não consegue. Ele tem algum problema com jornada que ele sempre esquece essa palavra, mano. Mano, toda vez que eu vou falar dessa parada, eu esqueço a palavra jornada. E aí eu fico travado. Não sei o que acontece, cara. Eu acho que eu tenho que parar de beber tanto. É igual eu com o homolog. Eu vou até compartilhar ele aqui, na tela, para vocês terem uma ideia, por exemplo, da biblioteca para teste no Vue. Tá? Então aqui a gente tem um templatezinho básico, pelo que eu entendi, que eu não entendo nada de Vue. Você clica e ele incrementa um count aqui nesse cara aqui. Ele começa com 0, né? E o método você incrementa e coloca mais um aqui nesse count. Bom, essa biblioteca aí, ela não é
Tipo, ela substituiria o Jest. Seria só essa que eu usaria. Não, essa aqui é uma complementar. Ela é complementar ao Jest. Por Tá. Botar exemplo, as duas para trabalharem Porque juntas. eu sei que tem um, acho que é uma oficial, não sei se é oficial, que é você viu o teste úteis aqui. não, isso eu não vi. Mas aí, por exemplo, o que acontece aqui? Você tem o método render, que é dessa biblioteca, para ele fazer o render do componente em view, e esse fire event, que também é dessa biblioteca, que é da biblioteca do view. Essa biblioteca, para vocês terem uma ideia, elas têm para React Native, né, que é esse native aqui, tem para React normal, o JS no caso, tem para DOM, que é como se não tivesse nenhuma biblioteca, que é o que eu estou usando. E se vocês forem ver, por exemplo, esse Fire Event, ele é o mesmo Fire Event que a gente tem aqui. Tem para Angular, esses outros que eu nem tenho ideia do que é, e ainda tem para Cypress. Inclusive eu falei para o Rafa dar uma olhada nesse cara aqui, que eu ainda não cheguei a ver. Mas o que ele faz aqui nesse render, né, do componente? Ele renderiza o componente no Jest, então renderizou, pediu para pegar esse getByText e falou assim, ó, pega nesse getByText onde está esse times clicked 0. Ele achou, apertou lá no botão, né, falou que o botão é esse cara que tem o increment, e falou, ó, dá um clique lá 2 vezes. Ele está esperando que o texto seja times clicked 2. Aqui, você fez um teste, outro simplão, para ver se uma funçãozinha tá rodando legal. Aí tem aqui exemplos com vModel, e tem as outras coisas aqui com router, validate, né, esse aqui é translate, né, etc, vuex. E depois pode brincar aqui, ver melhor o que dá para fazer. A API fala bastante também sobre os métodos, tipo método de render, o mount, tudo e tal. O Fire Event, que é para você fazer as ações, por exemplo, touch, focus, blur, tem o input lá que eu utilizei, tem o click também, e assim por diante. E aí fora o testing library, vocês têm todas as funções do Jest também. Que aí, por exemplo, cadê? O Jest DOM. Cadê o Jest DOM? O DOM Manipulation. Ele tem um guia aqui, mas depois você pode abrir a API lá e ver a documentação da API. Que ele faz a mesma coisa, é o mesmo rolê. E aqui no caso ele veio pelo DOM. Tem uns pluginzinhos. Deixa eu ver a API aqui. Tem a API que você pode descrever tipo, antes de tudo, depois de tudo, testar apenas um, todas as referências, né? E assim por diante. Assim, dê uma olhada lá. Vamos ver o que sai. Beleza, né? Achei válido, achei da hora. E assim, uma última pergunta que eu tenho é: você acha que esse tipo de teste ele deveria substituir um teste end-to-end ou ele poderia ser complementar? Então, deixa Faz eu mostrar sentido ter os dois? Faz sentido ter os dois. Eu vou mostrar aqui para vocês de novo na tela. No Medium, eu coloquei até um artigozinho lá que eu escrevi há uns dias atrás, que uma das imagens que eu vi sobre o teste me chamou bastante atenção, que é esse cara aqui, o troféu do teste. Que a gente faz um teste que a gente não percebe, chamado static, que basicamente é isso que a gente faz na hora de codar, com ESLint. Vocês imaginavam que isso era um teste, por exemplo? Não via como um teste. Mas por exemplo, se você, por exemplo, coloca uma prop e você nunca utiliza uma prop, o ESLint não fala, ó, você nunca utilizou essa prop? Ele não te dá um errinho ali? Então, tem pessoas... Então, tem pessoas que veem isso, né, esses testes estáticos e esses errinhos aí do ESLint como teste.
E um dos caras que eu tô lendo bastante a respeito fala isso. Inclusive, essa imagem é dos posts dele. Aí ele coloca aqui o NIT, né, que são os testes unitários. Se você for pensar em pegar esse static aqui e juntar junto com esses units, ele faria uma base gigantesca na pirâmide. Então, assim, cara, bacana você ter teste unitário em todos os seus componentes. Um componente de modal, um componente de input, um componente de tabela. Tudo que você montar do componente, você pode criar um teste unitário nele ali, que caso você quebre o modal, você vai quebrar o modal no integration e você vai quebrar o modal no end-to-end. Só que para você arrumar o modal aqui no unitário é muito mais fácil. E escrever o teste do modal no unitário é muito mais fácil. O integration, ele já é um teste um pouco mais caro, porque você tem que integrar mais de uma coisa, mais de um teste ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você vai testar o input, a tela do input e talvez o retorno que a tua API vai dar desse input. Entendeu? Você já tem que pensar num escopo mais global. E o end-to-end, os caras colocam bem pequenininho aqui em cima, porque é o teste que quebra toda hora. Porque imagina o seguinte, o teu back-end mudou o jeito da requisição, a regra de negócio mudou, você mudou uma vírgula num dos seus componentes que passam em uma das telas. Bom, pronto, o teu teste end-to-end quebrou. Então eles falam, esse cara aqui é o mais visível de todos, né? Que tipo, a empresa acaba conseguindo ver, ela vê os grandes problemas, só que ele é o mais caro. Porque toda vez que alguma coisa muda, o teu teste quebrou. Você vai ter que ir lá e mexer nele. Por exemplo, se você mexer na tela de login, esse cara aqui quebra. E em todos os pontos de A a B que passa na tela de login. Agora aqui no integration, você só vai mexer na tela de login, talvez. Entendeu? E no unitário, talvez só no botão do bagulho do login. E é isso. Eu vejo que, assim, que quanto mais testes, melhor, no caso. Mas o qual isso compensa quando você tem, por exemplo, quando você não tem tanto tempo assim para implementar esses testes? Se fosse para escolher um, por exemplo, vamos implementar mais um. Qual que você acha que é o melhor? Bom, que vai resolver mais em pouco, não tão um esforço tão grande assim. E assim, estamos perguntando a opinião pessoal mesmo. Tá. Assim, na minha visão, cara, o teste mais importante é o cara que está aqui no topo da pirâmide. Porque o que acontece? Se você montar um teste em que vai quebrar uma coisa fundamental do teu cliente, você tem que parar antes de subir isso para o ar. Então, por exemplo, assim, se o teu botão está um pouquinho diferente, beleza, ele passa. Mas se você quebrar, por exemplo, o fluxo de login, o teu cliente nunca mais vai conseguir logar quando estiver em produção, entendeu? Então, esse cara aqui, ele tem que ser visto como os grandes problemas. Vamos supor, lá no bolso virtual, eu não conheço o projeto a fundo ainda, mas vamos supor que o cara faz uma requisição de um extrato. E a requisição de extrato simplesmente não funciona. Isso vai gerar muito problema para o usuário? Se sim, por que não colocar aquele no end-to-end? Na hora que eu for jogar para deploy, ele passa lá, verifica se está funcionando bonitinho e passou. Se não, cara, você sabe que vai vir reclamação de cima para baixo. Então, podemos parar ele por aqui. Um exemplo que você deu, um exemplo bom, por exemplo, de saque. No caso do comissionamento, para ter saque, teria que ter um mock, então, porque tem várias variantes para o usuário ter um saque liberado para ele. Aí você teria que ter um mock para conseguir fazer isso. Mas aí já não quebra, então, um pouco desse negócio, porque você já está fazendo com o mock, sempre vai dar certo. Então, o mock, aí no caso você está pensando em dar certo sempre o front. Então ele entra aqui embaixo. Você está, por exemplo, testando os componentes que fazem parte daquele saque para ver se eles estão funcionando bem ou não. Agora, aqui no end-to-end, você de fato vai ter que fazer uma requisição. O quão complicado é para você chegar num ambiente perfeito é o que representa o quão complicado é montar um teste end-to-end, entendeu? Você falar para mim, tipo, porra, tem muitas variáveis. Cara, tem muitas variáveis. Aí começa a ficar muito caro o teste end-to-end, entendeu? Inclusive, quando chegou a sprint dos testes, eu sempre que eu ia fazer uma tela, por exemplo, de extrato, no caso, eu tinha que ficar pedindo para os back-ends me retornar um usuário que tinha um extrato e
Basicamente, a sprint inteira, no metade da sprint eu não consegui testar nada. E a gente resolveu parar os testes, porque não tinha como, não era viável. Os caras, para retornar esse usuário para a gente, era muito custoso para eles. E não ia funcionar em todos os casos também. Então, e você não concorda comigo que se um dia a regra mudar, você vai ter que mexer em muita parte desse teste? Com certeza. Então, talvez, aí, por exemplo, nesses casos, a gente pode parar e falar assim, putz, vai dar para fazer teste end-to-end? Se sim, faz. Se não, cara, não faz, porque não tem time para fazer isso, não tem gente para fazer isso, não tem tempo para fazer isso. Então a gente passa, entendeu? Tenta fazer alguma coisa parecida com integração, ou então ver com o back-end o que eles conseguem de fazer de teste para deixar a parte deles sólida, e a gente fazer a nossa parte para deixar a nossa parte sólida também. Mas é que nem você falou, pô, eu gastei um sprint para fazer o teste e não conseguimos fazer o teste. Então, tipo, cara, é muito caro para você ficar mexendo no teste end-to-end nesse caso, entendeu? É muito, muito, muito caro mesmo. Morte ao end-to-end, galera. É isso aí, resumindo. Não, cara, tem lugares que são bonitos demais. Por exemplo, acho que na Revelo, que é uma empresa que um amigo meu trabalha, os caras fazem teste end-to-end em coisas básicas, porém em produção, para ver se as requests estão batendo no back, se o servidor está inteiro, se todos os aplicativos, mobile, desktops, tudo está funcionando bonitinho. E os caras deixam o teste end-to-end rodando praticamente o dia inteiro. A cada 15 minutos os caras rodam o teste end-to-end, pra vocês terem uma ideia. E eu, tipo, olhei e falei assim, cara, mas vocês estão testando em produção? Eles, estamos testando em produção mesmo. E, caralho, vocês são malucos. Aí eles falaram, pô, não são todos os fluxos, por exemplo, fluxo de fechar pedido não funciona, porque se eu fechar pedido, aí vai começar uma cadeia de bater. Você gera frete, você gera nota fiscal, tipo, isso aí a gente não testa, a gente testa as coisas mais básicas, entendeu? É o mais importante, né? Se for parar pra pensar, o mais importante é o que... É o mais importante, só que você não concorda comigo que se você não conseguir colocar no carrinho e apertar, tipo, em fechar pedido, é mais importante ainda? Você tem um ponto. Então, assim, não são os cenários mais importantes, assim, tipo, são os cenários importantes pra caralho que também fazem sentido, que, tipo, você não vai quebrar uma regra de negócio. Imagina você fazendo um teste end-to-end em que você fica sacando dinheiro da build. Isso é lindo pra nós, mas ao mesmo tempo é quebrar a build, tá ligado? Faz sentido, tipo, você não tem como, em situação basicamente nenhuma, fazer um teste 100% real. Nossa, um teste bom precisa você bater o URL dele e ele não retorna erro 500. Nossa, top. Um teste bom pro CIS é só verificar se ele tá online, cara. Olha, hein, Wagner. Conseguiu falar o que eu falei em outras palavras. Parabéns. Não só erro 500, Douglas, porque pode ser uma API, alguma coisa. Tô falando assim. Aí o site tá no ar. Hã? API? O site ainda continua no ar, só se for um 404. Tudo isso dá de problema lá, mano. Tudo isso. Fechou. Pessoal, pra semana que vem, vocês ainda querem falar sobre o Web Components? Eu acho que seria legal. Beleza, caraca. Eu acho que a Gabi tá saindo do rolê dela. A Gabi desmutou o bagulho pra poder falar. Eu fiquei impressionado já. Eu sei que a motivação dela foi tirar o dela da reta, mas... Entendi. É porque eu tinha falado no começo que semana que vem ou a gente vai falar de Web Components ou a Gabi vai fazer uma apresentação de SaaS. Não, mas aí tem que ser o que foi firmado antes, né? Acho melhor. Aí a gente fala sobre o Web Components depois. SaaS a gente já tá usando, Web Components não. Eu também acho válido, mas tipo assim, eu pergunto, vocês querem falar sobre o Web Components? Aí todo mundo fica em silêncio. Entendeu? Então, ou seja, vamos falar sobre SaaS. Pergunta, quem quer ouvir sobre SaaS aí, galera? Mas e aí?